Nicole Luise, eu sou estudante de licenciatura em matemática da Unirio. Olá, meu nome é João Vitor, também sou aluno de licenciatura em matemática da Unirio, e o tema do nosso trabalho é análise combinatória no EJA, onde vamos apresentar uma proposta de atividade utilizando o jogo termo. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento do raciocínio combinatório, que nós consideramos ser uma etapa importantíssima no processo de construção do conhecimento matemático e da aprendizagem de um modo geral. Porque através desse tipo de raciocínio, nós podemos levantar possibilidades e analisar as diversas combinações das mesmas. Muitos autores e pesquisadores matemáticos, como Borba, Pessoa e Rocha, defendem e justificam essa importância do raciocínio combinatório, apontando que ele envolve a análise de situações e também nele são usados procedimentos sistemáticos de enumeração e ou de determinação do número total de distintas possibilidades. É um modo especial de pensamento lógico dedutivo e, em uso pleno, denota um mais alto nível de desenvolvimento cognitivo. Mas o que os documentos oficiais dizem a respeito do ensino de combinatória? Quais são as diretrizes e orientações para a abordagem desses conceitos na educação básica? Bom, os parâmetros curriculares nacionais dizem que a resolução de problemas de contagem no ensino fundamental coloca o aluno diante de situações em que é necessário agrupar objetos em diferentes quantidades, caracterizando os agrupamentos feitos. Ao tentar solucionar essas situações, ele poderá aperfeiçoar a maneira de contar os agrupamentos e desenvolver, assim, o raciocínio combinatório. Consequentemente, poderá desenvolver maior segurança e criatividade para enfrentar situações de problema de caráter aleatório, que dependem de uma contagem sistematizada, e dispor de uma ferramenta útil e motivadora para a aprendizagem da possibilidade, da probabilidade e da estatística. Já a Base Nacional Comum Curricular diz que, na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na compreensão e utilização de novas ferramentas e também na complexidade das situações de problema propostas, cuja resolução exige a execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distintas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem inicialmente estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas ou diagramas, e posteriormente aqueles cuja resolução depende da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da casa dos pombos. Então, diante disso, nós podemos ver que é fundamental que conceitos relacionados à análise combinatória sejam apresentados desde os primeiros anos de escolarização e que problemas combinatórios de diversas naturezas continuem a ser trabalhados nos demais níveis de ensino, não restringindo a fase de desenvolvimento desses modos de pensar somente aos anos iniciais, e possibilitando, assim, um amplo desenvolvimento e amadurecimento desses tipos de raciocínio. Mas são diversos os desafios do ensino de combinatória, porque além da dificuldade dos estudantes em resolver problemas combinatórios, há muitos professores que possuem um conhecimento limitado de combinatória, que consideram o reconhecimento e a compreensão de problemas dessa natureza um verdadeiro desafio e se sentem desconfortáveis e despreparados para ensinar esses conceitos. Então, eles acabam recorrendo a fórmulas prontas. Mas essa é uma realidade que não se restringe somente ao ensino regular. Ela também se faz presente na educação de jovens e adultos, no EJA, uma vez que esses alunos estão, em sua maioria, há bastante tempo afastados da escola e enxergam a matemática como um obstáculo. Para os professores, é um desafio ainda maior, pois, além da possível dificuldade com o conteúdo, há a necessidade de trabalhar a análise combinatória de forma atrativa e também respeitando a heterogeneidade da turma. Na busca por métodos que tornem o ensino de combinatória mais confortável para alunos e para professores,
Nós acreditamos que a tecnologia e os jogos possam ser um caminho possível para esse processo de ensino-aprendizagem. Segundo alguns autores, como Martarelli, Souto, Tajima e da Silva, o uso do jogo como metodologia de ensino é uma forma de favorecer uma mudança de postura do professor para sanar as dificuldades apresentadas por alguns alunos em relação ao conteúdo da disciplina, diminuindo assim as barreiras à variedade dos problemas apresentados. Um meio de considerar outros tipos de raciocínio, identificar situações em que a análise combinatória é utilizada e realizar operações corretas. Mas para a gente dar um sentido ao jogo, a essa ferramenta de ensino que não seja somente lúdico, nós podemos aliá-la à metodologia de resolução de problemas. E na busca por métodos de ensino da análise combinatória que dessem mais sentido a esses conceitos e fizessem uso das novas tecnologias, desenvolvemos alguns problemas em combinatória a partir de um jogo chamado Termo. O jogo termo é um jogo de palavras digital cujo objetivo consiste em descobrir uma palavra de 5 letras que muda diariamente em até 6 tentativas. Para isso, o jogo nos dá um feedback a cada tentativa e essas dicas são dadas por meio de cores. Se uma letra for destacada com a cor verde, significa que ela pertence à palavra e está na posição certa. Se a cor for amarela, significa que a letra pertence à palavra, mas está no lugar errado. E se a cor do feedback for preta, significa que a letra não pertence à palavra. Nosso objetivo com este trabalho é apresentar uma proposta para ensino de análise combinatória na educação básica, baseada em uma sequência de atividades que consiste de situações-problema envolvendo permutação e combinação e elaboradas a partir de um jogo digital, que no caso é o jogo termo. O foco geral do projeto que estamos inseridos é estimular o raciocínio combinatório através da exploração de materiais lúdicos, sejam eles concretos ou digitais. Através do material que criamos, nós desejamos avaliar o desenvolvimento dos alunos e verificar que, a partir do princípio multiplicativo, é possível resolver problemas sem a necessidade de fórmulas prontas. Além disso, incentivar o uso de jogos no ensino de jovens e adultos, trazendo um breve relato da nossa experiência de aplicação da atividade aqui proposta. Nós enxergamos a possibilidade de trabalhar o conteúdo de análise combinatória através do jogo termo, que se tornou muito popular. Então, nós começamos a nos reunir e debater sobre como poderíamos trabalhar com o jogo e com a análise combinatória. Durante o estágio supervisionado, cuja supervisora foi a professora Luzia, também orientadora deste trabalho, tivemos a oportunidade de aplicar essa atividade para estudantes do EJA em uma turma de NEJA 4 do Colégio Estadual Amaro Cavalcante e apresentamos o jogo e aplicamos o questionário que havíamos feito. Só que a gente não conseguiu aplicar esse jogo na versão digital, pois nem todas as escolas possuem a estrutura necessária com acesso à internet e computadores disponíveis para todos os alunos. Então, nós precisamos criar uma versão concreta do jogo, que de certa forma foi um ponto positivo, porque na versão digital a gente só consegue uma palavra por dia. Já no físico, no concreto, nós conseguimos criar quantas palavras forem necessárias até que os alunos entendam a dinâmica do jogo e possam jogar diversas vezes. Para os feedbacks, nós utilizamos lápis de cor ou giz de cera e após o jogo, nós aplicamos o questionário do aluno. Tivemos a oportunidade de aplicar novamente essa sequência didática, só que em uma turma de estágio na Unirio. Então, dessa vez com alunos de graduação, e a partir das experiências e sugestões, tanto dos alunos graduandos quanto da professora presente, nós aprimoramos as questões a fim de minimizar ambiguidades. Então, esse foi o resultado final, a versão física do jogo, as regras para que elas estejam sempre à mão e o questionário do aluno que seria aplicado após jogar. Nele tem diversas questões, principalmente sobre anagramas,
e através deles nós conseguimos ver se os alunos enxergaram a análise combinatória de fato e se conseguem trabalhar com elas sem necessidade de fórmula, só através do princípio multiplicativo no questionário do aluno. Bom, durante a aplicação da sequência didática, nós percebemos o potencial que essa atividade tem de mobilizar uma turma e promover o desenvolvimento do raciocínio combinatório. Inicialmente, o jogo despertou o interesse e tomou completamente a atenção dos alunos, mas depois deu lugar à curiosidade e à necessidade de investigar os problemas propostos. Os alunos participaram ativamente da resolução do questionário, apresentando suas ideias, propondo soluções e fazendo questionamentos. Apesar de tentarem recorrer a algumas fórmulas já conhecidas, eles conseguiram resolver os problemas sem aplicá-las, apenas analisando as situações e utilizando o princípio multiplicativo. Observamos também que os estudantes conseguem enxergar as relações entre as regras do jogo e a combinatória, no momento em que recebem o feedback com as cores e precisam analisar quais possibilidades de letras e posições elas possuem para fazer uma nova tentativa no jogo. A partir dessas experiências de aplicações, repensamos, reescrevemos e reestruturamos algumas das questões elaboradas por nós e finalizamos o material que abrange o questionário do aluno, a adaptação das regras e do material para o formato concreto, que foi o que vimos no slide anterior às imagens. Bom, dentre as conclusões desse trabalho, nós queremos destacar 3 pontos. Em relação à aplicação, nós concluímos que estudantes do EJA, assim como estudantes de outras modalidades e níveis de ensino, são capazes de compreender e resolver problemas de natureza combinatória sem a dependência de fórmulas, principalmente quando eles veem sentido nas situações combinatórias a que eles são apresentados. Em relação ao desenvolvimento do raciocínio combinatório, nós acreditamos que essa busca por sentido e entendimento, além da exploração das próprias ideias para solucionar um problema, pode contribuir para o desenvolvimento do raciocínio combinatório antes mesmo da formalização dos seus conceitos, e também auxiliar o professor a identificar as diversas formas que os alunos podem utilizar para solucionar problemas dessa natureza. Os questionamentos que surgem a partir do jogo termo podem despertar o interesse do aluno e colocá-lo como principal investigador e construtor do próprio conhecimento. E, por último, em relação aos desafios na elaboração de questões, porque durante a criação e aplicação dessa sequência didática, nós percebemos que elaborar questões de combinatória é uma tarefa bastante difícil, pois a forma como a questão é escrita pode mudar completamente seu sentido e a interpretação dos alunos, levando a caminhos completamente diferentes do esperado na resolução, mas que ao mesmo tempo são muito interessantes e pertinentes ao surgimento de novas discussões. Bom, essas são as referências que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho, tanto esse quanto o resumo, e gostaríamos de agradecer a todos que assistiram a nossa apresentação. Muito obrigada!